Tamo no ar? Fala aí, galera. Salve, salve. Estamos aqui no ar com mais um podcast Careca de Saber. Hoje, nosso ilustre convidado, Heitor Teixeira, meu amigo pessoal, economista, especialista em finanças públicas, mestrando, né? Pela UERJ. Mestrando pela UERJ. Subsecretário de Fazendas Queimadas e atual... diretor de finanças da Fundação de Arte de Niterói. Fã. É isso aí. Seja bem-vindo, Heitor Teixeira. Vamos lá. Heitor, a gente estava conversando muito aí, né? Traz aí, desculpa a minha deselegância aí. Dá seu recado aí, fala um pouquinho sobre você aí. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. No momento que você estiver assistindo esse podcast. Primeiramente, quero agradecer o convite, Reis. Nós somos amigos há muito tempo. Há muito tempo você já tem falado dessa tua vontade da gente fazer esse bate-papo. Esperou qualificar para poder a gente ter um pouquinho mais de tempo, com mais tranquilidade. Adorei o nome, né? Careca de Saber, porque me sinto em casa. Estamos em casa. Né? Tipo, é um podcast de carecas. Então, que esse bate-papo seja produtivo para nós, que a gente venha crescer, venha trazer um pouco de conteúdo para quem estiver nos assistindo. Então, vamos iniciar dessa forma, de forma leve, com um vinhozinho. É isso aí. Se você tiver o seu vinho em casa, abra também. Olha aí, ó. E vem conosco. Gente, então a gente está falando aí sobre questão de economia, essa especialidade, né? Finanças públicas. A gente sabe que o nosso país aí tá passando, uns falam que a gente está atravessando uma crise, outros dizem que estamos em recuperação no pós-crise. Como é que tá o cenário econômico hoje do Brasil? Como você avalia? O Brasil, ele, desde o início de 2015, enfrenta uma crise econômica. Isso é um dado. Então, ali no final do governo Dilma, início e final do segundo mandato da Dilma, você teve uma crise econômica. E essa crise ela se alastrou, teve uma estabilidade no governo Temer, uma certa estabilidade, às custas de muitos fatores, como emprego, renda. E aí veio a pandemia. Veio o governo Bolsonaro, logo assim que o Bolsonaro assumiu, 2019, 2020 estoura a pandemia. E a pandemia do Covid, ele abalou toda a economia mundial, não foi só brasileira. E aí o Brasil passa 2020, 2021 ali ainda, 22, e aí vem 23 já sem pandemia. A questão é, quem avalia que a economia está ruim, ou então, estamos numa crise, não está avaliando os cenários macroeconômicos. Vou dar alguns exemplos para você. O mercado, em 2023, projetou um crescimento de 1,5% do PIB. Então, isso é um crescimento pífio. O Brasil cresceu efetivamente 2,9%, cresceu quase o dobro das projeções do mercado, porque o mercado estava muito preocupado com o excesso de gasto do governo Lula, que era um governo de centro-esquerda. Então havia uma preocupação com o ministro da Fazenda, que é o Fernando Haddad, que é um ministro petista, né, um ministro identificado com essa postura. Então havia que poderia ter um descontrole dos gastos públicos. Então hoje o Brasil, o atual cenário brasileiro, o mercado projetou o primeiro trimestre de 2024 para o Brasil crescer 0,2%. O Brasil cresceu 0,8%. O Brasil hoje está com uma taxa de desemprego de 6,9%, a menor taxa de desemprego desde 2014, e com um crescimento de renda real do trabalhador de 8%. Então você tem uma inflação acumulada dos últimos 12 meses de 4,5%, então ainda está ali na margem do centro da meta, né? Mas ainda está controlada. Você tem uma taxa de juros alta, é considerada uma das maiores do mundo, taxa de juros real. Então, assim, o Brasil não vive uma crise. Pelo contrário, o Brasil está passando por um momento de expansão e aceleração da sua economia. Então você tem aceleração do emprego e, para além da aceleração do emprego, você tem um aumento também da renda real do trabalhador. Então isso as pessoas estão começando a sentir, impulsionados em parte
investimento do poder público, do governo federal, com a volta do Minha Casa Minha Vida, o PAC e outras medidas, e também do investimento do setor privado. Eu estava analisando os dados que saiu recentemente, o aumento pelos bens industriais, que são os bens duráveis da economia, também cresceu acima do projetado. Então você tem um mercado privado também investindo do ponto de vista de aumentar a sua capacidade produtiva. Então você tem alguns pontos. Então a tendência não é de crise, mas de estabilidade e recuperação econômica. Nossa, tanto número que eu fiquei até doido aqui, tanto dado estatístico. Mas é o seguinte, dentro do... O economista, ele sempre fala uma linguagem, né, que nós, mortais, temos certa dificuldade de entender. Mas vamos lá. Para quem está aqui na ponta, consumidor, você deve abastecer seu carro. Não sei se você faz compra no supermercado. O que eu percebo é o seguinte, um aumento de algumas coisas. Por exemplo, a mensalidade da escola do meu filho aumentou. Minha taxa de condomínio aumentou. O meu combustível que eu abasteço o meu carro aumentou. Quando eu vou fazer minha compra no mercado, aquela famosa picanha que o presidente Lula disse que eu ia voltar a comer aumentou. Então, como pode essa taxa de inflação ser tão pequena se a gente analisando lá, falar que o Brasil não está em crise, que hoje a economia brasileira não passa por problemas, quando a gente sente isso lá na ponta, o que de fato aumentou e o que diminuiu? É importante a gente entender algumas coisas. Eu concordo com você. Economista tem uma mania de falar o economês. Eu venho da academia, né? E assim, falar com você em casa, falar com um grande público é um desafio para a gente readaptar alguns jargões que nós acabamos utilizando. Mas é importante a gente pensar, quando você vê no Jornal Nacional, ou qualquer outro jornal, a taxa de inflação é 4,6%. A gente precisa entender o seguinte, essa taxa de inflação é a média da inflação. Isso não quer dizer que todos os setores da economia cresceram somente a essa taxa. Sim. O que pode acontecer é uma área da economia, por exemplo, passagem aérea, cresceu muito mais do que 4,5%. Uma outra área da economia, que é tipo itens da cesta básica, arroz, feijão e tudo mais, cresceu quase nada, ou diminuiu. É o que a gente chama de deflação, que é a diminuição do preço. Então, na média, somando um com o outro e dividindo, que é aquela conta básica da matemática, a gente chega a uma taxa de 4,5. Mas essa média não necessariamente é em todas as áreas. Então, por exemplo, quando você abre a inflação por extrato social, a inflação para o mais pobre, a inflação para a classe média e a inflação para a classe mais alta, a inflação da classe mais alta e da classe média foi maior do que 4,5. Ah, isso aí que a gente sente. Então, por exemplo, a sua taxa de condomínio tem aumentado. Por quê? Porque você é classe média. Você não é a classe pobre. O pobre, na sua maioria, não paga taxa de condomínio. Então, assim, ele não sente na vida dele, mas você, como classe média, sente. O pobre, na maioria, não paga combustível, gasolina, mas você sente. O pobre, a maioria, tem os filhos na escola pública, você tem na escola particular. Então, você sente o aumento da mensalidade. Então, assim, por quê? Porque também tem essa divisão, essa estratificação para se analisar. Então, quando a gente fala que o Brasil está crescendo, do ponto de vista de que a gente está começando a estabilizar. Eu não estou falando que o Brasil está vivendo o que viveu em 2008, 2009, 2010. Não é isso. O que nós estamos vivendo é um momento pós-pandemia de estabilização da economia. E a partir dessa estabilização já teve um crescimento em 2023. Tem uma projeção também de crescer 2,5%, 3% em 2024, inclusive do Boletim Focus. E aí, para você de casa, Boletim Focus é a média da avaliação dos economistas do mercado financeiro, que são os mais céticos com relação ao governo. Então, o mercado financeiro, no Boletim Focus de segunda-feira, toda segunda-feira sai o Boletim Focus, é fácil acesso, bota lá Boletim Focus no Google, você busca. O mercado financeiro já está projetando, saiu agora, segunda-feira,
dia 23, né, que eu não sei quando você vai assistir esse podcast, no dia 23, projetou um crescimento para 2024 de 2,5%. Então, assim, o próprio mercado já está começando a sentir essa realidade. Agora, para a gente começar a perceber esse impacto na vida de todos os estratos sociais, né? Vamos dizer assim, classe mais pobre, classe média, classe alta, e isso demanda um pouco mais de tempo. Mas o que se há uma perspectiva de melhora, e quando, por exemplo, quando a gente fala que o emprego aumentou, é da classe trabalhadora, que é a classe mais pobre, é o emprego ainda na fábrica, é o emprego ali com menos qualificação do ponto de vista de educação formal. Então a gente está falando dessa classe especificamente. Você acha que, na minha visão, né, eu não entendo muito bem de economia, mas a gente verifica, né, o dólar hoje está, nesse momento, no dia de hoje, está batendo em torno de R$ 5,50 aproximadamente, já bateu 5,80 e pouco, foi um valor recorde, né, esse ano. Mas esse aumento do dólar, ele ocorre de forma proposital para proteger o mercado interno e aumentar a exportação? Não, o aumento do dólar, por isso que eu evito muito, Reis, falar de economia em rede social. Por quê? Porque é muito difícil você abordar temas complexos de forma simplória, como diz no Twitter, né, 140 caracteres. Então, assim, não bate-papo. Por isso que eu topei vir bater esse papo com você, porque aqui a gente tem um tempo, a gente está sentando, está refletindo sobre os problemas do Brasil, sobre os nossos problemas do dia a dia. Então, o que acontece? O dólar, ele tem alguns aspectos que influenciam o seu preço. O primeiro deles é as atitudes do governo norte-americano, que é o detentor do dólar. Sim. Então, tipo, o Fed, toda vez que o Fed vai anunciar a sua taxa de juros lá dos Estados Unidos, você tem uma oscilação no preço do dólar. Ou para cima ou para baixo, dependendo do que as expectativas do mercado mundial, e aí não é só o mercado brasileiro, do mercado mundial, ele sente naquele momento. Você tem um outro momento que é o momento das eleições nos Estados Unidos, com a Kamala e com o Trump. Então, isso também é um fator de certa instabilidade no próprio mercado financeiro. Então, isso é um aspecto. Outro aspecto é quando há uma desvalorização do dólar proposital por parte do governo. O que, no Brasil, isso não é interessante. Por que não é interessante? Porque muito dos nossos insumos produtivos, eles são comprados em dólar. Então, ao eu valorizar o dólar, do ponto de vista de valorizar o real, na desculpa de atrair investimento estrangeiro, eu posso ter o efeito inverso. Eu ter um recurso financeiro, olha o que pode acontecer, e a nossa indústria não conseguir produzir a não ser aumentando o preço. Aí eu tenho um efeito inflacionário. Entendi. Que aí então, por exemplo, a gasolina, o Brasil é produtor, parte dela é cotada em real, mas parte dela é cotada em dólar. Mesmo com a nova política da Petrobras, ainda tem a parte do dólar. Então, aí eu desvalorizar o real e o dólar ficar mais valorizado, né, você precisa de mais real para comprar um dólar, eu estou aumentando a gasolina, por exemplo. E aumentando a gasolina, tem pressão. Aí você fala, mas eu não tenho carro. Tudo bem, mas você pega ônibus. Ônibus usa diesel. E também tem a parte do combustível da gasolina. Você pega Uber. Todo mundo hoje pega Uber, 99 táxi. A gente faz aquela comprinha no Mercado Livre, onde é entregue, aumenta o valor da entrega. Então você aumenta o valor da entrega. Então, o frete, assim, em geral, né? O frete em geral. Então, tipo, quando você vai na sua mercearia, perto de casa, e compra a batata, essa batata, normalmente ela é comprada Serasa não. Ceasa. Normalmente essa batata é comprada no Ceasa. Essa batata, quando é comprada no Ceasa, ela vem ou de caminhão, se for um pequeno comerciante, de carro. Que esse carro gasta gasolina, que é dólar.
Então, assim, pode parecer trivial. Tipo, pô, mas é uma conta muito... Sim, mas quando um começa a aumentar o seu custo, o outro também aumenta, porque aumentou, e assim vai. Tipo, é uma reação em cadeia. Então, assim, não é um assunto tão simples. Por exemplo, se eu fosse explicar isso numa postagem. Você falou sobre Instagram. A gasolina, né? Vou verificar que eu pensei sobre a questão do combustível. O GNV mesmo não aumentou tanto. E a gente verifica o que isso causa na realidade, né? O trabalhador, né? Hoje do Uber, 99, por aí vai, o motor de aplicativo, ele acabou não sentindo esse impacto tão grande do combustível. E naturalmente, como você falou, né? Que é estratificado essa questão da inflação. O cara lá, classe baixa, que tem um carro, cara muito pobre. O cara, irmão, bota lá, dá só aquele cheirinho de combustível, de gasolina e completa no GNV e vai. E ele não sentiu diretamente esse aumento no combustível, que é uma coisa até bem interessante, né? Mas para quem já tem um carro que consome mais, tá salgado, Heitor. E tem um outro ponto que é o seguinte: a gente, por muito tempo, tem uma coisa na economia, Reis, que a gente chama de internalizar, usando o termo com rigor acadêmico, caso tenha alguém estudante de economia aqui. Existe um termo em microeconomia chamado internalizar custos. Isso é um termo em microeconomia, caso você estude economia, né? Faça graduação em economia, mestrado, doutorado, você vai saber. Mas eu vou tirar desse meio acadêmico e vou trazer para a vida real. O que é o internalizar custo? Você tem esse podcast. Você paga energia elétrica aqui, você paga o condomínio do prédio, paga aluguel possivelmente. Você tem isso aqui, tem a sua fonte de receita. No mês seguinte, a energia veio R$100 a mais. No outro mês veio também 100. No outro mês 100. O que você vai pensar? Pô, aumentou R$100 de vez. O que você faz? Você passa a colocar esses 100 a mais dentro da sua planilha de gasto, que você não estava contando. Você internalizou o custo. E aí você começa a falar, não, meu serviço no podcast custa um pouco mais agora, porque o meu custo aumentou. Mas você só internaliza o custo a partir de um certo tempo. Não é a mudança de um mês que você internaliza. Entendi. Então, assim, o que aconteceu com o Brasil? Essa flutuação da gasolina, eu estou pegando a gasolina só como exemplo, todos os outros combustíveis, esse preço de R$ 5,79, R$ 5,69, R$ 5,89, ele já está circulando na economia brasileira há pelo menos 2 anos. Em 2022 a gasolina bateu R$6. Então um pouquinho mais. Então, 6 e pouquinho. Então assim, quase nos 7. O que aconteceu nesse momento? Isso é uma coisa interessante. Os produtores internalizaram aquele custo. Então essa flutuação dentro daquilo que já foi internalizada, ela não impacta tanto no preço final. Porque ela já foi internalizada em algum momento. Então, se aumentou tipo 2 centavos, 5 centavos a mais, ou diminuiu 5 centavos, você nem abaixa e nem aumenta, porque você já internalizou aquele custo. Falando você enquanto produtor, comerciante, etc. Então, tipo, isso porque essa flutuação de preço dentro desse patamar, ela já está ocorrendo há pelo menos 2 anos e meio no Brasil. Isso não é uma novidade. Então, você não tem um grande impacto do ponto de vista inflacionário desse aumento de combustível. Aumentou 10 centavos de uma semana para outra. Você não tem tanto impacto nesse aspecto, justamente por causa dessa internalização, esse processo. Porque a economia é uma tentativa e erro. A economia, as empresas, elas aprendem que é a internalização do custo. Aumentou, um mês aumentou, o outro mês aumentou, o outro mês aumentou. Peraí. Alguém tem que pagar essa conta. Alguém tem que pagar a conta. Ela internaliza o custo, ela internaliza a despesa. Então, a gente não sofre tanto esse impacto do ponto de vista do produto final, da demanda final, né? do consumidor final. Agora, algumas outras são impactadas diretamente. Vou te dar um outro exemplo. O vendedor de material de informática, a sua maioria compra em dólar. Sim. Então, assim, a pequena mudança da taxa de câmbio, que é o nome da variação do dólar, né? Ou do dólar, do euro, enfim.
A pequena mudança da taxa de câmbio impacta diretamente. Ele não consegue mudar tanto, ele não consegue internalizar tanto esse custo. Porque muitas das vezes ele não tem capital de giro para segurar. Porque é o pequeno comerciante. A gente não está falando da grande empresa. Então, exemplo, o dólar ele está em torno de 5 e pouco, 5,60, se eu não me engano. Sem o rigor matemático agora. Mas está em torno de 5,60, alguma coisa assim. Então, está flutuando. Então, o que o comerciante ele faz? Ele internaliza essa faixa de preço. Se ele tiver 5,65 ou 5,45, para ele não altera tanto, porque ele já internalizou aquela média. Agora, se o dólar de repente vai para 6,50, ele sofreu um baque, porque ele não internalizou aquela faixa. Exatamente. Então tem esse aspecto que a mudança de preço não é como na época do Sarney, ou do Collor, que as pessoas ficavam com uma máquina... Eu passei isso aí, você é mais novo, você não pegou isso então, não, peguei. Não peguei, mas eu também estudei um pouco da história econômica brasileira. Inflação em 45% ao mês, loucura. Então assim, o que acontecia? O cara ficava com aquela máquina de etiquetinha, de manhã ele vinha e marcava um preço. Na hora do almoço ele marcava outro, amigo. E à noite ele marcava outro. Então assim... A economia ela não funciona exatamente desse jeito. Aquela é um momento atípico na história, não é uma realidade do dia a dia. Então, assim, mudou a taxa de câmbio, eu vou alterar. Keynes, em 1933, escreveu o seguinte, que ele não conhecia nenhum homem de negócio que deixava de investir porque a taxa de juros deixou de ser 8,5, passou a ser 8,75. Ninguém deixou de investir porque teve uma mudança marginal desse tipo. Então, sim, é uma verdade. A percepção não é tão rigorosa quanto a gente às vezes vê nos números, entende? A economia ela é um pouco mais dinâmica. Você falou agora taxa de juros, eu lembrei de um nome de um cara aí que virou meme, né? Nosso ilustríssimo ministro, Fernando Haddad, também conhecido como Taxade. O que você acha aí dessa... Eu sou sempre muito desconfiante, Heitor, quando a gente fala sobre reforma tributária, sobre... Não, mas esse aqui agora é o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, né? Que de fato veio para simplificar. Quando na verdade a gente sabe que o Estado, né, o famoso Leviatã, o leão, ele precisa se alimentar, né? Ele se alimenta cada vez mais, ele cresce cada vez mais e a fome e a sede dele é infinita. O que você acha aí dessa... famosa taxa das blusinhas, né? Que agora é a partir de $50, certo? Na verdade sempre foi. O pessoal só não estava botando na prática. É mesmo? Se acontecer, existia já? Mas a gente viu porque não é como uma blusa. Esse é o ponto. O que estava acontecendo? Não é você querer comprar uma blusa e passou a te taxar. O ponto é que você passou a ter um comércio com isso. Você não comprava uma, você comprava 100. E passava a vender sem imposto nenhum. Porém, você concorre com a lojinha do seu bairro, que está pagando imposto. Esse é o ponto. E aí, do ponto de vista de justiça, é justo. A gente está falando da mesma rua. Então você pega um comerciante que está gerando emprego, que está gerando imposto na própria sociedade, você tem um aspecto psicológico... do comércio local, você inibe a violência local, e você é um profissional de segurança, sabe, quando você tem um comércio ali, você tem iluminação, você tem movimentação de gente, você tem menos probabilidade de pequenos furtos, você está pegando esse cara e botando em concorrência com alguém que não paga imposto nenhum para comprar. Então, assim, é no mínimo uma deslealdade no mercado. Então, assim, o mercado tem que ser livre, mas ele tem que ser livre, inclusive, nas regras do jogo. Então, assim, essa questão da taxa não foi uma criação da taxa. Na verdade, foi passar a cobrar, que não estava acontecendo. Entendi, mas mesmo assim, a verdade é que nós mortais, que não somos economistas, a gente sente, fala, pô, mas espera aí, eu pagava menos, agora eu estou pagando mais. Como você mesmo falou, a partir daí, o comerciante, quando ele internaliza isso aí, que a partir de agora, doravante, ele vai passar a ser taxado, ele é muito simples, ele vai lá, faz a conta, e quanto eu estou passando? Repassa. E nós, consumidores finais, que pagamos essa conta.
E de fato a gente sente sim esse aumento. Eu acho ruim. E o que você acha aí sobre essa questão do IVA? Dizem que é uma simplificação, né? Do PIS, COFINS, ISS... ICMS. ICMS, certo? Do ponto de vista de que talvez nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, se houve um consenso dos economistas no Brasil em um assunto, era sobre a reforma tributária e a necessidade de simplificação em um imposto. Sim. Talvez eu possa estar arriscando errado, mas, independente da linha econômica desse economista, todos eles concordam que havia uma necessidade de simplificação. E o IVA, ele tem antes da gente pensar o IVA, vamos pensar como é hoje. Beleza? Vamos lá. Você tem uma loja de roupa. Você não confecciona essa roupa. Então você compra a blusa que você vende de um fornecedor. Esse fornecedor, ao vender a roupa para você, ele coloca ali um imposto chamado ICMS, que pode ser, mesmo que substituição, não sei o quê. Vou falar a taxa base do Rio de Janeiro, se eu não me engano, está em 19%. Vou falar essa taxa, mas pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo do estado. Mas não vou só para simplificar a conta. Vou simplificar a conta, 10%, para a gente fazer a conta. Então, a blusa que você compra para revender, ela custa R$100, mas o imposto do cara é 10, beleza? Ele vai emitir a nota de 110 para você. Sim. Então você pagou. Quando você vai vender essa blusa, você fala, eu tenho o custo disso, tenho aquilo, tenho meu lucro e tenho o imposto que eu tenho que cobrar. Porque você vai pagar o imposto da sua venda, que é o ICMS também. Então quanto que te custou a blusa? Foi 100? Não, foi 110. Você pagou 110. Quando você vai vender a 220. 200 do seu custo, lucro, custo de o logístico, vendedor, etc. 200 e mais os 20 do ICMS. 220. O que acabou acontecendo? No fim das contas, foi imposto sobre imposto. Uma bitributação, né? Uma bitributação. Então, Então, isso é um dado. Eu estou pegando uma conta de padaria, a gente chama de conta de padaria, que é conta bem simples, mas é para você entender que quando você paga... Então, quando você paga... Aí, um outro exemplo, podcast, quando você paga a sua conta de luz daqui, enquanto empresa, você paga o ICMS da energia elétrica. E quando você presta um serviço de publicidade, propaganda, para algum lojista que quer investir no seu podcast, você coloca o preço da conta de luz também nos seus custos, mas o preço total da conta de luz, inclusive do ICMS, porque você não paga separado ou você não deixa de pagar. O que o IVA ou o IVA, ele está trazendo uma simplificação desse processo. Então vamos pegar a lojinha de roupa de novo. R$100 o cara te cobra. Só que o imposto dele de IVA é R$10. Não muda a alíquota, tá? R$10. Ele te cobra 110. Sim. Quando você vai vender a 200, você vai colocar, aí seria mais 20, mais R$20, 10%. Só que você pode abater os 10 que você já pagou de IVA lá para o vendedor. Então o seu IVA não vai ser 20, o seu IVA vai ser só 10. Então o preço final, ao invés de ser 220, vai ser 210. Tá, então qual a lógica do Estado promover uma reforma tributária onde supostamente ele arrecadaria menos? Na verdade ele não... E a gente verifica só uma coisa, que o gasto público, na verdade, ele vai aumentando cada vez mais. A gente vê o aumento dos ministérios, o aumento da máquina pública. A máquina pública brasileira é inchada. Isso em todos os setores. Tanto na esfera federal, estadual e municipal. E como é quem paga essa conta? No final, então essa conta não vai fechar. Isso significa menos investimento, segurança, saúde, educação e por aí vai. Se de fato houver essa retração na arrecadação. Então vamos lá. São muitos assuntos que se cruzam. Primeiramente, o financiamento da máquina estatal não é apenas com cobrança de imposto.
Esse é o primeiro ponto. Ah, não? Não. Inclusive, queria falar uma coisa. Teve um podcast daqui de Queimados. Podcast não, perdão. Um economista daqui de Queimados que falou assim, ele comparou o Estado à sua casa. O Estado não é sua casa. Vou falar para você, o Estado não é sua casa. Por um simples fator. Você não imprime dinheiro, o Estado imprime. Você, Reis, quando pega empréstimo, você pega empréstimo na taxa de juros que o banco te cobra. O Estado não. Quando ele emite título, ele diz a taxa de juros que vai pagar. É diferente. A conversa muda de assunto. Então, a gente é uma historinha muito boa comparar o Estado com a nossa casa. Cola, mas ela não é verdadeira. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Mas antes de explicar isso, eu quero voltar na questão do imposto. Uma das formas de financiamento do Estado é o imposto. A reforma tributária, ela tem algumas etapas. A primeira etapa é o imposto sobre consumo, que é o que nós vimos a votação agora recentemente, que é do IVA, etc. Esse imposto, o primeiro passo é você simplificar ele. Para o consumidor, para o investidor estrangeiro, enfim, para ter uma justiça tributária do ponto de vista de simplificação. Existe também uma outra justiça tributária que é do ponto de vista de onde arrecada esse imposto. Isso também aconteceu, talvez a gente possa voltar ali depois, porque você também falou estados e municípios, isso é uma coisa interessante. Vai ter município que vai aumentar a arrecadação, como Queimados, vai aumentar a arrecadação. Vai ter município que vai diminuir. Sim, só 2. São Paulo vai ter uma queda. São Paulo e, se não me engano, um município no Paraná, alguma coisa assim. Só 2 municípios que vão ter queda. Todos o resto vão aumentar. Falou sobre São Paulo aí, né? O município de São Paulo capital, Sim, certo? sim. Hoje, então, né, gosta de dados, números também, né? São Paulo hoje, se fosse um estado, seria o quarto maior em arrecadação no Brasil, perdendo para São Paulo, Rio de Janeiro e, salvo engano, Rio Grande do Sul. Então, essa redução de São Paulo, inclusive, o estado de São Paulo, se fosse um país, seria o segundo ou terceiro maior PIB da América Latina, perdendo somente para o Brasil e para o México. Então, quando fala São Paulo é uma grande potência, e qualquer redução significativa na arrecadação de São Paulo, ferrou. Não é uma redução significativa, porque assim, primeiro vamos lá, antes de eu explicar a questão dos outros itens da reforma. O município de Queimados, o trabalhador de Queimados, ele compra um produto, beleza? Aí ele paga por esse produto ele paga o ICMS. Esse ICMS é cobrado na origem, ou seja, de onde ele saiu. Ele foi produzido em São Paulo. Então São Paulo teve o emprego que ele gerou. Então o trabalhador de São Paulo está empregado, a renda disso, porque você tem a receita da empresa ali, ou seja, a renda está circulando. E São Paulo também recebe o imposto, que é um pedaço da sua renda morador de Queimados. Ou seja, a gente hoje, o atual modelo, a gente tem uma transferência de rendas avessas, que a sua renda trabalhador de Queimados, ao invés de ser investida em Queimados, que é onde você mora, é investida em São Paulo, que você não tem nada a ver com isso. Você só quis consumir uma blusa que foi produzida em São Paulo. Então, São Paulo teve o emprego, a renda daquele trabalhador que mora lá, e o imposto que é parte da sua renda de Queimados, que você talvez nunca tenha botado pé em São Paulo. Então, o que o IVA faz? Ele faz a cobrança do imposto no destino. Você comprou a sua blusa de São Paulo, você vai continuar pagando o IVA, porém, a parte do IVA que vai ficar para o Estado e para o município é Rio de Janeiro, Queimados. Porque é o seu pedaço de renda que virou imposto,
Entendi. Está voltando para, de fato, onde você mora. Isso não prejudica os estados produtores? Não, isso traz o que a gente chama de equidade tributária. Então, assim, por exemplo, porque o que você tinha era uma transferência de rendas avessas. Então, assim, todo mundo em Queimados, todo mundo não, perdão, a grande maioria de Queimados são consumidores de baixa renda, que consomem praticamente 100% da sua renda. Sim. Você tem uma carga tributária hoje no Brasil de 32%, em média. Então, vamos botar em média, aplicando a média. Então, o trabalhador queimadense recebe R$2.000. 32% desses R$2.000 é imposto, que dá R$600 de 2.000, aproximadamente, tá, gente? Não faço rigor, errou. Falando aproximadamente. Esses R$600, aí você fala, porra, mas em Queimados, desculpe o palavrão, em Queimados não tem asfalto, não tem escola, não tem não sei o quê, não tem não sei o quê. Não sei... Mas esses R$600 não foi para Queimados. Esses R$600, boa parte dele nem passou para Queimados. Não passou no cofre da prefeitura, do governo do estado. Isso é uma realidade. Então, o que o IVA está trazendo, o que a reforma tributária está trazendo, é uma equidade, uma justiça do ponto de vista tributário de onde de fato está a renda. Se você é morador de Queimados, a sua cota de imposto tem que ser onde a localidade que de fato você mora. Você vive, sua família vive. Então, esses R$600 tem que ser para investir em segurança, educação, saúde, transporte, saneamento, onde você mora. Não é num outro estado. O outro estado já tem o emprego. Porque as pessoas também falam... E outra coisa, um emprego em indústria, existe o que a gente fala dos benefícios diretos, que é o emprego gerado diretamente pela indústria. Mas você tem um benefício indireto. Ao ter uma indústria, você tem a quentinha, você tem o fornecedor de comida, você tem o Uber, que começa a levar o trabalhador para lá, você é vendedor ambulante, você começa a ter uma gama de serviços que atendem aquela indústria e que não necessariamente estão na blusinha que você está pagando em São Paulo. Mas você está gerando esse benefício para lá. O benefício indireto que você às vezes não tem a noção. Porém, o imposto também estava vindo para lá. E quando você aqui está, pisando na lama. Então, assim, a ideia da reforma tributária... E esse foi um ponto que foi motivo de concordância de todos os governadores dos 26 e Distrito Federal. Todo mundo concordou com isso. Do imposto, ao invés de ser cobrado na origem, ser cobrado no destino final. Eu tenho lá minha dúvida. Quando todo mundo concorda com uma reforma tributária, a gente chega na conclusão que quem perdeu foi o povo, né? É o povo que vai pagar. Não concordou. O povo que vai pagar mais imposto. Se todo mundo achou que é bom, não. E se todo mundo vai arrecadar mais, então, essa conta fechada, tem que estar pagando mais. Não. Entenda uma coisa. Não foi todo mundo concordou com a reforma tributária do ponto que foi. Estou falando com esse ponto específico. Porque às vezes é isso, a gente tem que ter cuidado. Não é um pacote. Esse ponto específico foi motivo de concordância com os governadores. Por quê? Existe uma outra forma de você aumentar tributo, sem aumentar a taxa. Aumentar a base de contribuição. Exemplo, eu cobro 10% de IVA, voltando na conta de padaria. Eu tenho 10 empresas que contribuem cada um com R$1.000. Então eu arrecado R$10.000 de IVA. Como é que eu aumento a arrecadação de IVA sem aumentar a taxa? Ao invés de eu ter 10 empresas, eu tenho 11. Então, quando eu aqueço a economia, eu também aumento a arrecadação de imposto, não porque eu aumentei a taxa, mas porque eu aumentei os contribuintes, quem está pagando. Então, assim, eu não aumentei você, mas antes o seu colega do lado não estava pagando, mas agora ele está. Então, eu aumentei a arrecadação sem ter aumentado de você. E isso é uma forma, por exemplo, da Previdência Social. A Previdência não precisa aumentar as alíquotas da Previdência, desde que eu comece a aumentar o emprego de carteira assinada. Eu aumentei a arrecadação da Previdência sem ter que aumentar a alíquota de ninguém. Então você pode aumentar o volume de arrecadação sem aumentar a taxa. De qualquer forma, alguém paga essa conta.
Não é pagar. É gente que não estava investindo. Aí eu vou citar Keynes outra vez. Eu pegar um investidor, Keynes usa uma frase e eu vou traduzir ela, que eu adoro essa frase. É você tirar um investidor do conforto da liquidez e trazer para a incerteza. O que é isso? O investidor, ele está com dinheiro no bolso. É a liquidez. É o que a gente chama de liquidez na economia. É o dinheiro no bolso, é o dinheiro na conta. E ele está investido ali num CDB, alguma coisa, gerando um jurizinho, só para não perder. O que eu tenho que fazer para esse investidor, essa pessoa que está com dinheiro ali, sair desse conforto sem estar fazendo nada e se arriscar em abrir uma empresa, empreender? Eu tenho que mostrar para ele que vale a pena, mesmo com o risco, a incerteza, ele tem uma oportunidade de ganho maior. Para isso a economia tem que estar aquecida, para isso eu tenho que ter demanda, para isso eu tenho que ter renda. Só que quando ele faz isso, o investidor, todo investimento é especulativo por essência. Isso não é uma frase minha também. Minsky. Todo investimento é especulativo. Por quê? Por mais que você projete que você vai vender, você não tem certeza. Você especula. Você pode fazer o cálculo que for. É o incerteza não probabilística. Existe um fator que você não determina. É a cabeça do consumidor. Se o cara falar que não vai comprar do Reis, ele não vai comprar do Reis. Você pode fazer o que você quiser. Então o investidor ele tem a margem de lucro dele baseada, inclusive, no risco. Sim. Risco ao mercado. É o risco. Não só o mercado. Existem outros fatores de aspectos psicológicos. Como é que eu chego para esse cara que é investidor, eu tiro ele do conforto dele ter a certeza do dinheiro dele na conta e jogo ele pro risco? Quando eu melhoro o ambiente de negócios, quando eu começo a provocar uma possibilidade de aumento de demanda agregada, que ele vai ter uma possibilidade de venda. Então, quando eu começo a trazer uma simplificação tributária, quando ele começa a falar, não vou pagar imposto 2 vezes, vou pagar uma vez só, então eu não preciso transferir isso. Porque ao não transferir e o preço final ser um pouquinho menor, eu vendo um pouquinho mais. Porque Entendi. aquele cara que não tinha como pagar, ele passa a ter. Porque é um pouquinho mais, está dentro da renda dele. Então eu posso aumentar a capacidade de arrecadação do Estado sem aumentar uma taxa, um volume, um real que você quer. Por quê? Porque eu estou trazendo, e aí isso também gera um outro fator, que é o aumento de emprego. Sim, formal, sobretudo. Você traz aumento de salário, da massa salarial, e aí você tem outros aspectos também. Cara, a economia é uma coisa muito bonita, né? É bem interessante, mas o que a gente percebe aí que o povo quer saber é a comida na mesa. Como o Fórmula Lula falou, é final de semana tomar uma cervejinha e comer uma picanha. E com base nisso aí, não sei, você já foi professor também? Não. Não. Eu acho, né, duas coisas, né, que eu acho que na base curricular no Brasil, que eu vejo que é uma lacuna a ser preenchida, eu sinto essa falta, é na parte do direito constitucional. O cidadão nesse forma não tem noção dos direitos que ele tem, qual cidadão, e parte da economia, sobretudo a economia doméstica. A gente verifica que o brasileiro hoje ele não tem uma cultura ainda econômica, cultura de poupar, de investir, de controlar os gastos, e de fato, aí sim, de repente, vou concordar com aquele seu amigo quando o cara fala o seguinte: poxa, a economia do Estado é muito semelhante à da sua casa. Por quê? Como a gente não aprende, como a gente não é educado a entender de economia, a nossa economia doméstica é uma bagunça, assim, tal qual a economia hoje brasileira, né, cara? É uma bagunça. Então assim, eu concordo. Eu acho que a gente tem que aprender, principalmente finanças pessoais. Isso aí. Não necessariamente investimento, essa coisa toda, eu acho que... Mas finanças pessoais, você saber fazer uma planilha de custo, de despesa, de receita, eu acho que é importante. Tem alguns temas de economia de forma simplificada. Confesso que eu não sou a melhor pessoa para explicar isso. Não sou. Eu falo isso para minha mãe, com os meus amigos. Eu falo, cara, é uma dificuldade. Até
tipo de leitura, os ambientes que eu acabo falando, então assim, acaba exigindo um outro tipo de linguajar, mas eu tento na medida do possível. É verdade. O povo quer saber de economia é o seguinte, é comida na mesa. Mas é para além da comida na mesa. É você ter, no final do ano, a família brasileira costuma pintar a casa, costuma mudar 1 ou 2 móveis, fazer uma ceia boa, comprar as roupas dos filhos, porque tem aquela roupa do final de Natal, ano, roupa de Natal. Mesmo que passe em casa, você sempre passa com uma roupa nova. Isso aí é direito. Então, isso também é economia. Esse é o ponto. Então, assim, a tarefa do economista é falar para a população, mas ele também tem uma tarefa de pensar como é que funciona a engrenagem. Então, a minha tarefa também é essa. E dizer, tipo, ó, o Estado... Por que eu tô falando dizer? Tipo, o Estado não é sua casa. Porque parece bonita a história, mas eu falei isso... Ontem teve uma aula lá da UERJ, o pessoal do doutorado, e eu falei isso. Eu fico muito preocupado quando começam a usar histórias. Ah, imagina você numa ilha deserta, e você pode escolher coco ou trabalhar ou descansar. Eu começo a ficar muito preocupado com essas histórias muito simples, porque a vida real não é tão simples. E você que está em casa sabe que a vida não é tão simples. Então, assim, eu fico muito preocupado com isso. Por quê? Porque é tirar as pessoas de bobo. Quando eu começo, imagina você numa ilha deserta, aí você faz um carro, aí você, é verdade. Tipo, porra, irmão, eu não moro numa ilha deserta. Eu tenho que acordar todo dia, tal hora pra trabalhar. Não fala disso não. Então, assim, é isso, a verdade é essa. Então, eu me preocupo mais com os problemas reais das pessoas. Como é que as pessoas pagam conta? Como é que as pessoas geram emprego? Então, por isso que eu sou muito defensor, por exemplo, dessa questão do melhor ambiente de negócio para gerar. E você pode perceber que eu sempre estou falando, isso gera emprego, que gera mais emprego, que gera renda. Porque gerar emprego e gerar renda... mais imposto. Não, é para além da visão do aumento do imposto, porque isso é consequência. Quem pensa em aumentar imposto como atividade fim está errado. Aquela questão daquela curva de... Tem a curva de demanda, a curva de oferta. O que eles falam sobre aquela questão, estava na cabeça, agora fugiu, de quanto mais que existe uma taxa de imposto saudável, né? Que quando chega um momento que se o imposto, a taxa de imposto aumentar a um determinado valor, o custo de produção no produtor, do investidor, sim, deixa de ser interessante e, na verdade, acaba se mesmo aumentando os impostos, acaba se arrecadando menos. Por quê? Você tem uma fuga. O cara fala assim, opa, peraí, a partir de agora eu vou retrair, não vou mais investir. O cara trava o dinheiro para de circular e, consequentemente, a arrecadação cai, né? Aí, tá vendo? Eu tô tentando trazer uns pontos. Isso, por exemplo, é uma das matérias de microeconomia que a gente chama de preço igual ao custo marginal. Então, por exemplo, quando eu aumento o imposto de tal maneira que o custo marginal do cara é maior do que o preço praticado no mercado, ele sai daquele mercado e vai para outro. Então, você deixou de arrecadar, você não arrecadou nenhum nem dois, porque ele saiu. Então, assim, isso que é a concovidade, né, do preço. Nossa, que palavra é essa? Então, assim, isso também tem que ser analisado. Mas, para além disso, e aí voltando à questão do imposto, a reforma tributária ela tem alguns pilares. Os 2 principais são: primeiro ponto foi a simplificação do imposto sobre consumo. Tudo isso que nós estamos falando é imposto sobre consumo. E o segundo ponto, que vai ser o ponto mais polêmico, esse vai ter quebradeira, é imposto sobre renda e patrimônio. Isso vai quebrar o pau. Isso não vai ser votado esse ano. Provavelmente ano que vem já deve começar essa discussão. Mas esse segundo etapa, por quê? Há um pensamento de que a carga tributária brasileira, no modo total, ela não é discrepante da realidade mundial. A carga tributária brasileira, se não me engano, está 32,8% na última vez que saiu. Caramba, do PIB. Isso não é muito? Não. Meu Deus do céu. Não. Você sabe um país que tem a carga tributária de 13%, já que você quer pagar menos imposto?
Venezuela. A Venezuela? Sabe um país que é 0% de imposto? Qual? Coreia do Norte. É. Então, você que é defensor de zero imposto, vai pra Coreia do Norte. Lá você não paga nada. Acho que a maior taxa é da Finlândia, né? Finlândia, A Suécia. Dinamarca, se não me engano, tá fazendo 48%. 48%? Mas também tem uma coisa bem interessante, né? Aqui pode ser 32%. E lá pode ser 48%. Mas se eu moro lá, eu não preciso pagar plano de saúde. Eu não preciso pagar escola particular. Então. Muito provavelmente não pago condomínio. O seguro do carro deve ser mais barato, porque tem menos roubo. Então, naturalmente, aqui, muito embora a taxa seja menor, mas a qualidade de serviço prestado não é adequado. Então, por isso que eu sou muito avesso a usar dados isolados. Sou avesso a isso. Por isso que eu falo muito pouco de economia na rede social. A carga tributária total tem 32%. Tem ali uma certa pacificação na discussão se é alto ou tá razoável. Tô falando carga total. Agora a grande discussão é a maior parte do imposto brasileiro é sobre consumo e não sobre renda. O que isso quer dizer? Vamos pegar a pessoa mais pobre, ela dificilmente tem dinheiro para guardar. Então ela tem uma propensão marginal, que a gente chama. Ela tem uma possibilidade de consumir 100% do dinheiro dela. Consumir no ponto de vista de alimentação, aluguel, luz, água, telefone, enfim, tudo. Internet. Se ela consome tudo e a maior parte dessa carga tributária está em imposto, proporcionalmente à renda dela, ela paga mais imposto do que o cara que tem mais dinheiro. Porque o cara que tem mais dinheiro, ele não consome. Exemplo, o cara que ganha 30, 40 mil reais, ele não consome os 40 mil reais. Ele guarda uma parte. Por mais que ele tenha um estilo de vida maior. Mas a quantidade de arroz, por mais que o preço do arroz dele seja diferente do pobre, é basicamente a mesma, não vai mudar. Então, proporcionalmente à renda, o que acontece no Brasil? O pobre, proporcionalmente à renda, paga muito mais imposto do que o cara rico, proporcionalmente à renda dele. Então, por exemplo, se você a maior parte do imposto é no consumo, e você, mesmo aumentando ali o consumo, proporcionalmente à renda, o pobre gasta mais, paga mais imposto. Então quem paga a conta é o pobre e a classe média. Eu estou dando esse exemplo de 30, 40 mil. 30, 40 mil é classe média, tá? Sim. Tipo, não, segundo o IBGE, segundo dados, né, se não me engano é do IBGE, 90% da população brasileira ganha menos de 4 mil reais no mês. Isso é um dado. Então, 40 mil é rico no Brasil, a partir dos estratos sociais. Eu estou pensando, tipo, do ponto de que esse cara, ele não tem tanto dinheiro aplicado quanto um cara que tem 1, 2, 3, 4, 5 milhões investido. Não tem como comparar. O cara que... eu sou professor universitário, eu sou médico, concursado, eu sou tenente-coronel da PM, eu tenho meu salário ali, né, meu soldo, meu salário. Esse cara, ele não pode ser comparado com um cara que tem 5, 6, 7 milhões investido. Não tem como. Por quê? Porque ele também é classe trabalhadora. É claro que tem diversos. Então, assim, esse cara... Vou te dar um exemplo. Você tem um apartamento em casa. Você tem um apartamento no seu nome. Sim. Aí você comprou mais um pro Matias. Só que o Matias ainda é um bebezinho. O que você fala? Pô, comprei pro Matias, eu vou alugar. Beleza? Você aluga esse apartamento. Sabe quanto que você paga de imposto? 27,5%. Sim, de imposto de renda. De forma geral, sim. Sim. Aí vamos supor que Deus te abençoou e você comprou 10 apartamentos. Aí você, ao invés de pagar um por um, é tudo teu.
Você abre uma imobiliária, Reis. Sabe quanto você paga de imposto? Aproximadamente. 5%? Talvez um pouquinho mais, 6%. 6%. Você deixou de pagar 27%. Vamos supor que você compre 100 apartamentos. Aí você abre uma... Não é imobiliária não, tem uma incorporadora chamada Reis. Se eu não me engano, a taxa de imposto da incorporadora é em torno de 1,5%. Aí o negócio começa a ficar interessante. Você percebe que quanto mais alto a sua classe, proporcionalmente menos você paga de imposto. Então o Brasil, o grande debate não é a carga total tributária. O grande debate é quem está pagando a conta. Desses 32% de carga tributária, quem está pagando mais? Mas dentro agora que você falou da internalização, o que acontece? Tudo bem, esse cara que hoje está pagando 1,5%, 2% da incorporadora, vira alguém e fala o seguinte, não, agora você vai pagar 27,5%. A verdade é que vai aumentar o meu aluguel. O cara vai continuar ganhando, a margem de lucro dele continua a mesma. Não, matemática, porque o que acontece? Aí que tá. Lembra que eu falei, você tinha me perguntado o negócio de uma curva? Sim. O preço, ele não pode ser, ele tem que ser igual ao custo marginal. Esse é o equilíbrio de mercado. Beleza? Só que o preço não é dado por você, incorporador. O preço é dado pelo mercado, porque você tem outras incorporadoras. Então, vamos supor, passei a cobrar, não 27%, não estou falando isso, mas você, ao invés de cobrar 1,5%, 2%, eu passo a cobrar 10%. Aí você, não, eu vou aumentar. Mas se o mercado não estiver disposto a pagar mais 10%, você não vai alugar para ninguém, pô. Entendi. Então você tira um pouquinho da sua margem de lucro. Mas sempre repassa um pouquinho. Não, você pode repassar um pouco, mas você não entende que equilíbrio, tipo, não é a mesma coisa de eu, tipo, aumentar. Por quê? Porque existe uma outra coisa, um outro princípio da economia, que às vezes as pessoas esquecem, que é a elasticidade da demanda. Elasticidade. O que é elasticidade? Se o arroz estiver muito caro, o que a dona de casa faz no mercado? Chegou no mercado, tá muito caro o arroz. Era 5, chegou lá, tá 10. O que uma dona de casa faz? Compra menos arroz? E compra o substituto. Sim. No Brasil, normalmente é o macarrão, né? Então você tem uma grande elasticidade. O arroz tem uma grande elasticidade. E você também tem, além de arroz de produto, você tem de marca. Então arroz tipo Tio João, que é um dos melhores, estava 5, está 10 agora. Mas o outro um pouco inferior, continua o mesmo preço. Irmão, tu vai comprar o inferior, tu não vai deixar teus filhos passando fome. Mas dentro das questões da incorporadora, então, é o seguinte, né? Se o valor do imóvel aumentar muito, o que eu vou fazer? Vou morar embaixo da ponte? Não, mas aí que tá. Não sobrou opção. Não, calma. O meu valor subiu muito, eu vou falar assim, vou deixar de morar em casa, vou morar embaixo da ponte. Não, aí que tá. Incorporadora tem concorrência. Existem outras incorporadoras. Existem outros proprietários de imóveis que alugam que não são incorporadora. Que esse cara vai reduzir um pouco. Que é o cara que tem 2, 3 imóveis. Esse cara não é incorporadora. Mas o dele reduziu um pouco. Então você começa a ter uma outra procura. Ele pode aumentar inclusive um pouquinho o aluguel dele, caso é incorporadora. Então você começa a ter um novo equilíbrio. E aí eu vou te dar um outro. Essa é a elasticidade de produtos. Então, o arroz ele tem alta elasticidade, que é facilmente substituído. A água aumentou. Vamos tirar a possibilidade do gato. Não, falou sobre a questão do gato aí, sobre economia, né? Vamos tirar o gato. Tanto o pobre, né? O cara muito pobre, de uma forma geral, que ganha um salário mínimo, a rigor fica muito difícil ele pagar água e pagar energia elétrica. De forma geral, ele também não sente muito esse aumento, porque a maioria deles, falando a verdade aqui, no papo reto, o cara tem um gato em casa. Vai ficar difícil. Como é que o cara ganha 1.500, com 2, 3 filhos, como é que vai pagar 300, 400 de luz? Já era, esse cara não vai comer. Sim. Então, o cara vai ter um gato. Mas fala aí da água. Vou te dar a possibilidade do gato. Vai lá. O cara que mora em prédio é muito difícil fazer gato. Prédio é bem difícil. Então pensa o cara que mora no prédio.
Não é rico, é pobre, mas mora num prédio. Aumentou a água. A água, ao invés de ser 100, passou a ser 150. Aumentou muito, 50%. Esse cara tem como substituir a água por outro bem? Não. Exatamente. Então existem bens que têm demandas elásticas, que é facilmente substituídas. Existem bens que têm demanda inelástica, que ele não pode ser substituído. Você não consegue substituir. A água é um desses bens. A energia elétrica é um desses bens. Por isso que a gente defende mais empresas entrarem na telecomunicações, internet. Por quê? Porque aí você tem... Porque se você deixar tudo na mão de uma empresa só, começa a ser inelástica. Ou você aceita pagar, ou tu fica sem. E hoje em dia a gente fica sem internet, você está fora do mundo. Sim. Né? Você está fora do mundo. Então, assim, essa questão da incorporadora, do exemplo que eu dei da incorporadora, porque a demanda deles, ela não pode ser totalmente... Ela não é totalmente elástica, mas ela também não é inelástica. Então, aí você tem um cálculo, inclusive... que avalia o tamanho da elasticidade disso. Mas então, isso é nossa maluquice de cálculo de economia. Mas o que eu quero que as pessoas entendam é o seguinte: o problema não é a carga tributária. O problema é quem, proporcionalmente, na renda paga mais imposto. Eu quero debater isso. E é isso que eu debato. Então, assim, hoje a classe baixa, né, os mais pobres, classe trabalhadora, e a classe média, professor, militar, enfermeiro, os concursados, em modo geral, na sua maioria, pagam proporcionalmente mais imposto do que a pessoa que ganha muito mais dinheiro. E aí, em relação à renda, proporcionalmente Sim. Em relação à renda. E aí, quando você começa a diminuir o IVA, é óbvio que você vai ter que ter um debate de renda aqui. É óbvio isso. E aí, por isso que eu falei, é onde começa a quebrar o pau, porque quem tem o benefício não quebra, irmão. E o que seria esse corte aí desse imposto aí sobre grandes fortunas? Que o pessoal fala muito aí, imposto sobre grandes fortunas. Aí tem um cara ali do mercadinho ali do Seu Zé, o cara vira e fala o seguinte: pô, caramba, agora eu tô ferrado, vou ter que pagar. Eu falo assim, não, cara, peraí, você não é um multimilionário. Qual seria esse corte? O que seria considerado grande fortuna? Porque aqui no Brasil vamos dizer o seguinte: não, grande fortuna, peraí, 90% das pessoas ganham até 4 mil reais, foi o dado que você passou. Grande fortuna é quem ganha acima de 4 mil reais. O que seria esse corte? Teve, por exemplo, uma amiga do mestrado, a gente tava debatendo essa questão. Ela, não, então, porque vai de herança, né? Ela falou assim, o pai dela, taxista não, o pai dela vende batata em Vigário Geral. O pai dela tinha uma mãe. A mãe tinha um apartamento em Bom Sucesso, que viveu a vida inteira lá. Pobre. Morreu. E ele herdou. O apartamento estava avaliado, quando ela morreu, em 400 mil reais. Mas, tipo, ele não era rico. Claramente ele não era rico. Tipo, claramente não é uma grande... Tipo, é uma coisa construída, não sei o quê. Sim. Então, assim, quando a gente fala de grandes fortunas, a gente tá falando de muito dinheiro. Qual é o valor de corte? Isso vai ser debatido no Congresso. Eu não tenho como te falar. Aí que eu tenho medo, pô. Não. Não. E aí que tá. A gente, às vezes, tem uma tendência de demonizar a política. A gente tem uma tendência de demonizar a política. E não existe salvação social fora da política. Inclusive, a economia, e eu sou dessa vertente, a economia sempre foi política. Eu sou do curso, inclusive a minha especialização no mestrado é economia política. Por quê? Porque a economia está intrinsecamente ligada à política. Um está com o outro, não tem como separar um do outro. Então, se a gente começar a demonizar o parlamento, é óbvio que a gente tem gente ruim, é óbvio. E a gente tem que melhorar. A gente não pode, tipo, como diz o Ciro Gomes, por causa do carrapato matar o boi. Então a gente tem que melhorar as nossas representações. Esse ano, e aí fica o recado, esse ano é ano de eleição.
historicamente, a maioria da população vai para as urnas sem ter um candidato a vereador. Isso é muito ruim. Então, assim, às vezes a gente quer falar do parlamento federal, mas esquece do municipal, que é quem você está ali diariamente, você consegue ter contato. A maior parte da população não sabe nem qual é a função do vereador. Sim. Vamos mais além? A maioria dos vereadores não sabe qual a função do vereador. Eu vou contar um negócio aqui, pera aí rapidinho, o pessoal que tá me ouvindo aí, certa vez eu tava conversando, né, com uma amiga minha, vereadora, e ela falou assim, caramba, quando eu fui candidato, vereador e tudo mais, e de repente eu ganhei. E depois de um tempo que eu tava lá, eu descobri que tinha uma coisa, chamada lei orgânica. Eu não sabia o que era isso. Pra mim só existia a Constituição Federal. A gente ouve falar da Constituição Federal, não sabia que existia esse negócio chamado lei orgânica. Isso já no final do mandato, quase 4 anos. Eu falei, tem a lei orgânica, que seria uma espécie de Constituição do município, assim como tem a Constituição estadual e a federal. Ela falou assim, existe Constituição estadual? Eu falei, caraca, 4 anos de mandato, do meu dinheiro, do seu dinheiro, e a pessoa não sabe nem o que tá fazendo lá. Então isso é realmente ruim, tá? A gente tem, com todo respeito, às vezes aquele cara lá que a gente gosta muito, chamado o Zé da Pipoca, que é um bom amigo, mas a questão é, será que esse cara tá apto a me representar? A discutir leis, a discutir carga tributária, a verificar aquilo que é melhor para a coletividade? Ou será que ele é somente um bom pipoqueiro? Então, esse é o recado que eu fico aí, né? Eu concordo em gênero do miligrau. E assim, fica o meu recado. A gente está um pouco mais de um mês das eleições. Pega o Google. Antes de pesquisar vereador, vai lá no Google, no YouTube. O que um vereador faz? Você tem uma série de vídeos didáticos. Antes de você pensar, porque para você pensar, será que esse cara tá apto? Para você julgar se alguém tá apto, você tem que saber o que ele vai fazer. Tem que fazer. Senão eu vou culpar o goleiro por não fazer gol. Exatamente. Então, primeiro, você vai lá, aproveita esse tempo. A gente tem tempo para isso. Então, vai lá, pesquisa. Descobrir o que o vereador faz. Aí você começa a pesquisar os candidatos, primeiramente as pessoas que você conhece. A eleição de vereador é mais difícil, por quê? Porque o seu tio é candidato, o seu vizinho é seu candidato, seu ex-namorado é candidato, sua ex-namorada é candidata. O pastor é candidato. O pastor é candidato, todo mundo é candidato. Então, primeiro pesquisa dentro desses que você conhece, se tem alguém apto. Depois você começa a pesquisar outros que seus amigos te apresentam. Porque às vezes você não trabalha com um vereador, mas o seu amigo, seu vizinho, conhece um que vai falar fulano de tal. Aí você pesquisa, ouve o que aquela pessoa pergunta. Fala, vem cá, o que você tem? Se começar a prometer mundos e fundos, porque eu vou asfaltar a rua, não é um bom candidato, porque vereador não asfalta a rua. Então assim, já tô te dando uma dica prévia. Se falar assim, vou asfaltar a tua rua. Já seja educado com a pessoa, mas já cortou 99% já dos candidatos já. E olhe lá se essa régua não for mais além. Mas assim, é importante a gente não demonizar a política. Irmão, é importante a gente não demonizar a política. Sim. Porque é a partir desse momento que a gente... Quer que continue? Vai lá. É importante a gente não demonizar a política, porque é a partir desse ponto que a gente começa a discutir a cidade. Então, assim, veja o vereador, escolha o vereador ou a vereadora, tá? Tem muitas mulheres aí, inclusive a gente tem uma representação feminina muito baixa nas câmaras municipais. Então é importante também... Na política em geral. Na política. Então, vereadores e vereadoras. Então, assim, ver esses candidatos e candidatas, o que propõe, primeiramente levanta o que deveria fazer, no modo geral, depois propõe. E depois vai debater o que é o prefeito. E veja os candidatos a prefeito. A gente fala aqui com o público de Queimados, a gente tem alguns candidatos, mas Nova Iguaçu também tem outros candidatos. Então, assim, é importante essa avaliação, não demonizar. Porque senão a gente começa a transferir a culpa. Tipo, quando tá lá no Congresso, a gente fica preocupado de votar a carga tributária, de como vai ser a... Tá, mas
pô, vamos debater também, votar um pouco mais consciente, cobrar mais. Exatamente. A gente tá nessa era de mais democracia e não menos democracia. Esse é o ponto. Então, assim, a gente precisa estar ciente. E eu tô na rede social, tô no Instagram, Facebook, o Reis também. Então, assim, pô, teve uma dúvida se tem um vídeo legal? Manda pra gente, no privado. Pô, o que você acha? Pô, a gente vai contribuir dentro da nossa formação, né? Manda para outros amigos que você sabe que entende um pouco mais também, pergunta. Mas vale a conversa. Vale o bate-papo e aprender. Você está há muito tempo aí já, né? Tem muitos amigos aí. Mas fala aí agora, você está falando sobre política, aí vamos entrar agora no mérito. Eu já sei qual é a sua ideologia, tá? Diferença aí entre economia socialista e capitalista. O que você entende hoje aí? Porque o socialismo, né? Existe a lógica hoje, no pessoal de direita, né, conservador, que vira e fala o seguinte: vai para Cuba, vai para Venezuela, comer seu cachorro, tem essa máxima aí. Mas por que o socialismo não deu certo? Economicamente, pelo menos, Heitor, na sua visão. Então, eu acho que eu vou sempre demorar um ano para vir nesse podcast, que uma pergunta nunca vem simples. E é muito complicado eu falar isso de forma curta. Vamos lá. Só para a gente entender. O que é capitalismo, o que é socialismo? Capitalismo é um sistema econômico que todo mundo vive. Então, o pessoal que defende o livre mercado, não apenas o livre mercado, esse é um ponto, mas que tem a sua filosofia basicamente em torno da propriedade privada dos meios de produção. Então, você ser proprietário dos meios de produção. O socialismo é existem alguns tipos de socialismo, mas o que mais ganhou força, que é o que gerou novos governos, é o que a gente chama de socialismo científico, que culminaria no comunismo de Karl Marx. O socialismo seria um período de transição entre o capitalismo e o comunismo. Então, só para a gente diferenciar as coisas. O problema é que hoje o debate público, todo mundo que não é conservador, a favor da moral e dos bons costumes, da família tradicional brasileira, todo mundo que defenda um pouquinho mais de intervenção do Estado, esse cara é comunista. E coloca todo mundo num balaio de gato só. Então, assim, eu sou um homem de esquerda, sou um economista de esquerda, nunca neguei isso. O bom é que o Reis veio em minha homenagem com uma camisa vermelha. Era a única que eu tinha. Mas veio em minha homenagem, isso é ser bem recebido, e faço a provocação. Eu sou um homem de esquerda, sou socialista em essência, não vejo o comunismo em si, e muitos teóricos da esquerda e do comunismo mundial acreditam e defendem a tese que nunca houve um governo comunista instalado no mundo. Muitos teóricos, não são poucos. Eu não sou um especialista no comunismo. Eu não gosto de... Eu falo pouco daquilo que eu entendo pouco. Mas você teve a Revolução Russa, que gerou a União Soviética em 1917, e você teve dois polos ali, a partir daquilo ali que o capitalismo, capitaneado pelos Estados Unidos, e os socialistas / comunistas, capitaneados pela União Soviética. E por que não deu certo e por que deu certo? Depende muito do ponto de vista. Por exemplo, a Rússia em 1917 era um país que tinha era mais de 50% agrário. Na década de 60 estava disputando a corrida espacial com os Estados Unidos. A gente está falando de um país em 40... Depende, porque o primeiro homem, o primeiro satélite foi russo, foi soviético. Então depende. Então a gente está falando de um país que saiu de agrário para uma disputa tecnológica em 40 anos. Então, tipo, peraí. Não é trivial o que nós estamos falando aqui. Esse é um ponto. Um outro ponto
Eu acho que os erros da União Soviética, inclusive da quebra da União Soviética ali, já na década de 80, culminando ali no início de 90, foi erros de planejamento em si, projetamento e planejamento. Erros que, inclusive, a China não comete. Estou falando da história recente. A China cometeu esses erros. Ali na década de 50 e 60, teve a grande fome, com Mao, teve erros de planejamento mesmo. Porém, a China ela aprendeu com seus erros, com seus próprios erros, e começou a adaptar novas experiências. Então existe um livro do Elia Jabu, que é um professor lá no meu programa, né, um professor de mestrado de economia na UERJ, mas ele está na China, inclusive, que é um livro chamado Socialismo no Século XXI, que ele fala basicamente dessa experiência chinesa. Indico muito quem quiser dar uma olhada. Então, assim, a China é uma experiência em tese. Aí muita gente sabe o que vai falar? Não, a China não é comunista. A China é um capitalismo de Estado. Por quê? Porque a China está disputando com os Estados Unidos hoje. Dizer que a China é socialista ou comunista queria dizer que um não deu certo, mas o outro deu. Seria um metacapitalismo estatal. Então assim... Tá além do capitalismo ainda. Então, esse é o problema. A gente não conceituar as coisas, quando a gente não conceitua, não dá o conceito correto, não correto, mas um conceito definido, que é o que acontece hoje com quem é de direita, todo mundo é comunismo, todo mundo é socialista. Aí tu fala, tá bom, e a China? Não, a China não. Ou seja, o problema de você não ter conceito é que você começa a cair nas incoerências, quando você não tem algo bem definido. Então, hoje, o capitalismo, inclusive, tem várias vertentes. Várias. Eu sou de uma vertente do capitalismo, que é chamado de... Hoje, no mundo, a gente é chamado de neodesenvolvimentismo, mas é diferente do Brasil. Mas eu sou de uma vertente do capitalismo que é que o mercado não se autorregula. Então, tem que ter uma regulação estatal, sim. O mercado não se autocria, então tem que ter um esforço coordenado do governo. E quando eu falo esforço coordenado do governo, eu não estou falando o governo ser dono de todas as propriedades. Mas o governo é a única entidade capaz de dialogar com os vários setores, com o investidor, com quem é dono do capital físico, com quem tem as ideias, os empreendedores, inovadores, com os trabalhadores, formar uma mão de obra qualificada para um determinado mercado. Então, assim, o governo, ele tem, além de tudo isso, a capacidade de comprar bens que são novos. Vou te dar um exemplo. Por que o carro elétrico é tão caro no Brasil? Questão dos patentes? Não, para além disso. O carro elétrico é muito caro porque você não tem uma demanda grande. Esse é o ponto. Então, assim, você não tem uma demanda grande. Porém, o que algumas grandes cidades brasileiras estão fazendo? Estão licitando compra de ônibus elétrico municipais. E aí estão comprando... São Paulo largou na frente, Rio Grande do Sul. Não, estão comprando de forma coletiva, uma espécie de consórcio. De comprar frota. E aí qual é a ideia? Você traz uma grande fábrica, você obriga essa grande fábrica a abrir no Brasil para diminuir o custo dela. Essa grande fábrica, ela tem a capacidade de fazer não apenas ônibus, mas carro. Então você começa a trazer carro. Só que esse carro, olha como que a economia é tão linda, por isso que eu me encanto com ela. A capacidade do Estado. Esse carro elétrico, ele precisa de um reforço também do ponto de vista de energia elétrica. Porque ele tem que ser abastecido de alguma forma, né? Tem que ser recarregado, nesse caso. Então você tem que ter uma nova... Você precisa ter manutenção desse carro. Então você precisa dos mecânicos passarem por uma mudança profissional. Você precisa de uma qualificação profissional dos profissionais que já existem. E de novos profissionais, obviamente. Então você começa a ter uma nova economia orbitando. Isso com uma ação estatal. Estou dando um exemplo claro de uma ação estatal que pode ser feita. E que está sendo feita, na verdade, está em curso. Então, quando você parte dessa... Exemplo, uma outra ação estatal que é muito famosa, está em vários filmes, a missão do homem à Lua. Sim.
A missão do homem à Lua foi uma ação do Estado norte-americano. Aí o pessoal fala, porque tem os gênios de não sei lá o quê, papapá. Não. Foi o governo norte-americano botando dinheiro, investindo para a missão da Lua. Que demorou, levou. Mas aquilo ali gerou várias tecnologias. A tela touchscreen, que todo mundo hoje usa, é por causa da missão da Lua. Da década de 60, 70, eu acho. Porque ela ainda não estava no grande comércio, obviamente, mas você tem uma tecnologia que foi desenvolvida a partir da missão de Apolo. Então, esse investimento estatal, isso o Estado enquanto indutor do crescimento. Então eu sou a favor disso. Isso não quer dizer que eu sou socialista. Eu não estou defendendo você ser proibido de abrir a sua empresa. Eu não estou defendendo a sua propriedade no setor. Não estou falando nada disso. Estou falando que se eu deixar curso apenas da boa vontade, porque o mercado, qualquer investidor, e aí Milton Friedman, já que o pessoal gosta muito de economia e citação, Milton Friedman, que é um dos autores principais da Escola de Chicago, ele no livro dele chamado Capitalismo e Liberdade, ele fala assim: a única função social da empresa é o lucro. Isso não é frase minha. Milton Friedman. Keynes também fala isso, em outras palavras, mas o mesmo teu. Então a gente está falando de dois autores que são completamente opostos dentro do capitalismo, nenhum deles é comunista, dizem a mesma frase. Então, assim, no fim das contas, quando você abre uma empresa, você quer o lucro. Então, tendencialmente, o empresário ele é imediatista. Então, ele evita investimentos de 5, 10, 20 anos. Por isso que é muito difícil você ter investimentos tão longos para começar a dar retorno. Por isso que o Estado tem que se fazer presente. Então o Estado ele se faz presente justamente nesses momentos. Vou dar um exemplo. Começou o debate, há uns 5 anos atrás, 6 anos, da privatização do fornecimento de água. Só que é muito fácil você debater isso agora, quando grande parte da população já tem água encanada. Sim. Não, vamos não ampliar. Mas por que não debateu há 50 anos atrás? Quando o saneamento não era mais do que 50%. Porque até ser 50% você tem prejuízo. Você tem que investir primeiro. Então, assim, o empresário, a iniciativa privada, ela tem aversão a altos riscos longos. Como você falou, né? Hoje qualquer empresa quer pegar uma estrada pronta e colocar um pedágio. Mas essa mesma empresa ela não constrói uma estrada. Ela pega depois que está pronta e agora ela cuida da manutenção. Então é muito simples. Se não for o Estado para arcar com aquela despesa, com aquele custo inicial. Na verdade, geralmente o maior risco, né, no mercado financeiro, quem corre é o Estado. Inclusive, muitas vezes financiando outras empresas que fazem um determinado serviço com dinheiro público. Isso quando eles não utilizam já do serviço já da benfeitoria pública e fala assim, bom, a partir de agora vamos ganhar dinheiro com isso aí. É bem interessante isso aí, mas você falou sobre essa questão aí dos vertentes do capitalismo, né? O que você acha aí sobre a questão do anarcocapitalismo? Uma coisa que está muito na moda agora, né? Todo intelectual aí, a gente verifica aí aquele maluco aí das redes sociais aí, o Renato Amoedo, Renato 38, né? Ele tem um curso aí, vendedor de curso, na verdade, né? Todo anarcocapitalista hoje é vendedor de curso. O Bitcoin Red Pill, a gente verifica aí um grande libertário econômico. Todo anarcocapitalista vira professor, né? Vira professor. Então, Renato 38, Paulo Marçal, o que você acha aí do anarcocapitalismo? Só deixar uma frase aí, isso do Enéas, né? Doutor Enéas Carneiro, saudoso, quando ele vira e fala, o Estado não deve ser mínimo nem máximo. O Estado deve ser necessário. E dentro disso aí, o que você acha aí da cultura aí do anarcocapitalismo, que é uma grande moda agora? O anarcocapitalismo, ele é uma contradição no próprio nome, do ponto de vista de que a gente tem o anarquismo e tem o capitalismo, e você tem grandes problemas. Inclusive, os anarquistas, historicamente, eram associados à esquerda. Era um grupo da esquerda, uma vertente da esquerda. Então, assim, historicamente falando. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que o anarcocapitalismo, teoricamente, se baseia na escola austríaca.
Von Mises, Hayek. Sinceramente, o que talvez tenha produzido um pouco mais de conteúdo dentro da economia de fato é o Hayek. O Mises, ele não é nem lido, pra falar a verdade, nas escolas de economia. Eu nem conheço. Então, assim, essa é uma galera que defende todos os pensamentos capitalistas ao extremo. Então, o anarcapitalismo é basicamente isso. Pensamento capitalismo ao extremo. Então, livre mercado, livre iniciativa, Estado para nada e cada um buscando seu próprio interesse. A gente vai aqui negociar e vai chegar num comum acordo e tudo mais. Autorregulação própria. O que eu acho, se quiser depois pode pesquisar isso, vai me falhar o nome da cidade. Teve uma cidade nos Estados Unidos que defendeu ao máximo os princípios do anarcapitalismo. E essa cidade, os anarquistas, os ANCAPs, melhor dizendo, É isso aí. os ANCAPs, eles começaram a se mudar para essa cidade e elegeram um prefeito dessa cidade. Isso é um dado histórico, tá? Para começar a implementar as filosofias e políticas que eles defendiam. Votar já é uma contradição. Não, mas vota. Pô, o Renato 38 ficou candidato. Sim. Então, por isso que eu falei, o próprio nome já é uma contradição, a gente não pode esperar muita coerência. O Pablo Marçal é candidato, com risco de ganhar a eleição. O outro piroca, caralho. Só uma coisa aí, recado aí. Hoje um anarquista, ele votar é muito semelhante a um ateu resolver ser pastor. É, isso. Mas aí, o que aconteceu? Essa história é real, tá, gente? Essa história é real. E depois eu até me comprometo em mandar pra você o nome da cidade. E aí, eles se mudaram pra essa cidade e elegeram um prefeito. E se elegeu com aquela ideia de menos Estado mínimo, até um momento que não tivesse mais Estado, etc e tal. E começou a implementar isso na cidade. Começou a reduzir coleta de lixo, começou a reduzir guarda. Começou a reduzir porque a guarda era municipal, começou a mandar embora, porque é isso, você começa a diminuir imposto, você começa a diminuir também serviços. Então você começou a diminuir. Os Estados Unidos é muito cercado de cidades, algumas florestas, que tem urso. E aí o que aconteceu? Você começou a aumentar o índice de assalto, estupro, etc. E essa turma, tipo, meio que queimava o lixo meio que próximo da floresta. Porque isso, não tinha coleta, né? Então cada um cuidava. O que o urso começou a fazer? Os ursos começaram a ir para a cidade, porque começaram a sentir um cheiro. E começou a atacar os moradores da cidade. Só que você não tinha guarda para combater o ataque do urso. Porque os ANCAPs acabaram com a guarda. E você começou uma tragédia na cidade. Então, assim, depois teve estudos comparando, tipo, a proporcionalidade da taxa de imposto acabou dessa cidade com outras da região. Essa cidade acabou sendo proporcionalmente tendo mais imposto, por mais que reduzisse, porque muita gente começou a sair. Então, o imposto per capita. Então, assim, isso é uma história real. Então, tipo, quando você me pergunta o que você acha dos ANCAPs, eu prefiro citar um exemplo prático. Tá bom? E nunca na história se aplicou os princípios ANCAPs. Se aplicou. Teve uma história que aconteceu. E essa história terminou com o ataque de urso, sendo comida de urso. Então, assim, pra mim, sendo uma contradição, só resta ANCAP sendo comida de urso. Tipo, não tem muito... Uma provocação aí, né, cara? Numa cidade aí, ANCAP foi comida de urso, mas alguns países aí, comunistas aí, foram comidos por ditadores. Stalin. Olha aí, hoje a gente está passando aí por um grande fenômeno aí, que é essa eleição aí conturbada aí na Venezuela. O Maduro versus o González, certo? E aquele famoso sumiço das atas de eleição. A gente verifica também que hoje, isso na minha visão, embora a gente tenha
existe cultura socialista, mas a cultura socialista ela é extremamente antidemocrática. E isso é ruim. Do que adianta, muitas vezes, você ter uma economia em tese forte, como a da China, própria Coreia, mas as liberdades individuais serem completamente colocadas à parte. Isso é ruim. Então, eu acho que há alguns pontos. Você fez 2 provocações antes da gente entrar num assunto mais tenso, mas eu acho que é importante a gente colocar. A Venezuela não é socialista nem comunista. Esse é um primeiro ponto. A Venezuela, ela é um país com base no chavismo, que é um movimento interno da Venezuela, do quadro Hugo Chávez, anti-imperialista, anti-ação dos Estados Unidos enquanto império. Isso não quer dizer que ela é comunista e socialista, são coisas completamente distintas. Inclusive, no governo Chávez e no governo Maduro, as petrolíferas privadas lucraram como nunca. Não houve. O que acontece é, se você não tiver de acordo com o interesse nacional do governo da Venezuela, eles desapropriam a sua propriedade. Isso acontece. Mas isso não quer dizer que eles são socialistas ou comunistas. São coisas distintas. Até, inclusive, desapropriação de propriedade está prevista na nossa Constituição. Isso não quer dizer que nós somos comunistas nem socialistas. É o fim social da propriedade. Então, assim, isso não é uma novidade criada pela Venezuela por comunismo e socialismo. Então, é importante a gente deixar isso claro. São coisas distintas. Você tem essa questão do Stalin, comida de ditador. Você tem muitas lendas envolvendo Stalin. De fato, Stalin teve o seu momento de ditador e a gente sabe de ditadura. O capitalismo também tem as suas ditaduras, para chamar de suas. É porque a gente fala do Stalin, mas a gente esquece do Pinochet, que inclusive o Guedes, que era ministro da Fazenda até 2022, era Chicago Boy do Pinochet. Ninguém fala disso. A gente tem, por exemplo, a ditadura na Arábia Saudita, que é apoiada pelos Estados Unidos. Por que fala da... Porém, é fundamentalista islâmica, é bem diferente. Mas é uma ditadura capitalista. Capitalista. As propriedades são privadas. Então, assim, esse é um ponto. A ditadura, para quem domina a narrativa, ela só é ruim quando é contra o meu interesse. Inclusive, o governo de Maduro, antes dessas eleições, estava sendo bem visto nos Estados Unidos porque o Maduro começou a negociar o gás natural com os Estados Unidos. Sabe quem pediu voto para Maduro? A Igreja Universal do Reino de Deus, lá da Venezuela, né, localizada lá. Então, assim, a gente fala de ditadura, mas é por isso que eu falo, é muito ruim quando a gente debate e os conceitos não estão claros, Reis. Porque fica meio bel prazer. Eu classifico aquilo que é ditadura, aquilo que não corresponde ao meu interesse. E aquilo que corresponde, meio que eu deixo passar de alguma forma. Vou te dar um exemplo. Aliás, te dei alguns, né? Tipo, Arábia, Irã. Irã fala, mas tem negócio com os Estados Unidos, então meio que não mexe nessa história. O próprio Líbano. Então, assim, a gente começa a ver algumas situações. A gente fala, por exemplo, da Venezuela, porque a Venezuela virou esse marco de esquerda e a vida é ruim. Mas e os outros países da América Central? A vida é melhor? Ou também é ruim? Mas como não representa uma espécie de ameaça ou uma espécie de confronto, ninguém fala. Como que é a vida na Jamaica? Mas aqui de fato a Venezuela já foi o maior PIB per capita da América Latina. Sim. E de repente determinadas ações de governo, obviamente a gente sabe também que houve questões de intervenções estatais, externas, né? Mas degringolou o negócio, foi ladeira abaixo.
A Venezuela viveu o boom do petróleo. Viveu década de 90, início dos anos 2000. E a Venezuela viveu. Venezuela. Só que a diferença é que o Hugo Chávez, ele começou a trabalhar, e aí por isso que ele tem esse movimento chavismo. O Hugo Chávez começou a trabalhar a questão de escola, a questão de auxílio à alimentação. Ele começou a pegar esse fruto do petróleo, naquele boom, e começou a tentar trazer alguma coisa de cunho social. Eu não estou defendendo o Chávez nem Maduro aqui. Estou trazendo que quando a gente faz debate de geopolítica tem que ter sobriedade nas coisas. É óbvio que todo mundo tem um verniz ideológico dentro de si. E quem diz isso é mentiroso. Quem diz que não tem. Então, assim, eu até, na minha qualificação, eu falei sobre isso. Falei, o problema dos economistas é usar de um verniz matemático para esconder a sua essência ideológica. Mas quando você escolhe, por exemplo, num cálculo matemático, não falar trabalho, desemprego, fome, já tem um verniz ideológico ali. Você não quer debater esses assuntos, quer debater outros. Então, assim, isso é um verniz ideológico. Então, assim, quando eu trago a ditadura do comunismo, não sei o que, quando trazem isso, eu falo, não, tudo bem, sim, eu sou um defensor da democracia. Mas por que você, quem fala comigo, né, sobre a ditadura, por que nunca cita outras ditaduras que são de ordem capitalista? Sempre cita o Stalin, mas nunca cita o Pinochet. Nunca cita o Pinochet. Então, assim, que é uma ditadura sangrenta. Uma ditadura sangrenta. É porque são questões conceituais diferentes, né? Nesse caso seria democracia versus ditadura, né? Que é um pouquinho diferente da questão. Será mesmo? Porque eu vejo recriminarem ditaduras que têm uma matriz que ameaça o status quo geopolítico. Como, por exemplo, a soviética e a cubana. Mas eu não vejo criticarem ditaduras que não ameaçam o status quo. Como a do Chile, como a dos países árabes que são aliados aos Estados Unidos. Eu não vejo essa crítica. Então, assim, será mesmo que é ditadura versus comunismo? Ou será que é imperialistas versus anti-imperialistas? Pode ser. Outra coisa aqui, agora, vou deixar a última provocação, né? Eu gosto de provocar. Eu analiso uma coisa, às vezes a esquerda hoje no Brasil é muito voltada para questões progressistas, seja ela o aborto, seja ela a questão da homossexualidade, transexualidade, ideologia de gênero, por aí vai. E quando a gente vê uma pessoa que defende esses ideais, com a camisa do Che Guevara, né, defendendo uma bandeira comunista, seria muito semelhante a gente ver uma mulher feminista defendendo Boko Haram, um negro, pessoa preta, com a camisa da Ku Klux Klan, e por aí vai. Eu falo assim, gente, que loucura, porque na verdade, nos países, vi de Rússia, que é a doutrina socialista, lá, passeatas LGBT são proibidas. Inclusive, pessoas são criminalizadas por isso. E como é que fica isso aí? Por que aqui no Brasil se tornou-se o quê? Um comunismo à brasileira? Onde tudo é permitido? Porque lá não é. Qual é essa lógica do comunista defender uma pessoa que de fato assassina os seus? Essa provocação do comunismo brasileiro seria o liberal conservador, né? Liberal na economia e conservador nos costumes à brasileira. Então seria existem coisas que são produtos brasileiros. Mas assim, eu não fujo do debate. O ponto central e eu não vou relativizar nunca violência de direitos humanos, seja por quem for. E por que eu falo violência de direitos humanos? Porque o homossexual, a transexual, a mulher, enfim, ela tem o seu direito de existir. Do jeito que é. Ponto. Você tem uma questão de costumes. Por exemplo, quando a gente analisa a personalidade histórica, Ernesto Che Guevara, ele nasceu num tempo histórico, numa sociedade histórica e num momento histórico.
Então você pode ter, inclusive tem livros que narram, tem outros livros que narram que a história não é bem essa, de que ele matou homossexuais por serem homossexuais. Então você tem um conflito de narrativas. Você tem um problema que a sociedade russa, ela é muito conservadora em essência. Então você tem esses pontos. A esquerda brasileira, ela foi muito influenciada por parte da Europa. Então, quando ela aborda esses pontos dos direitos humanos, isso faz parte da nossa construção identitária. Então, quando alguém hoje no Brasil fala assim, eu sou de esquerda, naturalmente você já fala, é a favor da maconha, é a favor do aborto, a favor de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quer destruir a família cristã e distribuir mamadeira de piroca para as criancinhas. Então, assim, as pessoas já botam um pacote. Eu gostei dessa. Olha, dependendo da família tradicional cristã, até gostaria de destruir mesmo. Porque tem algumas famílias aí que, pelo amor de Deus. Mas, assim, então, meio que existe uma narrativa e um pacote. Mas o fato é, a esquerda brasileira, ela histórica. A gente fala esquerda como se fosse uma coisa só. As pessoas são as pessoas, os grupos são os grupos. Mas, historicamente, alguns pontos são comuns. A defesa dos direitos humanos é um ponto comum. A questão da legalização do aborto, do ponto de vista stricto sensu, não é comum. A descriminalização do aborto, que é uma coisa diferente, esse já é um ponto mais comum. Da mesma forma da maconha. A legalização da maconha talvez não seja um ponto comum dentro da própria esquerda. Mas a descriminalização do uso da maconha me parece ser um ponto comum. Se não é um ponto comum, é bem próximo do ponto comum. Então, assim, são coisas dessas nuances. Então é importante a gente trazer isso. Pegar uma personalidade histórica. Quando eu penso, por exemplo, eu vou usar uma blusa do Che Guevara, isso não quer dizer... As pessoas confundem, por causa das suas paixões, geralmente os cristãos, por ter Cristo como Cristo, acha que quando a gente bota uma blusa do Che Guevara, é como se Che Guevara fosse o nosso Cristo, e são coisas distintas. Entende? Que são coisas distintas. Eu posso gostar ou concordar com parte do que foi feito e aquela pessoa defendeu e escreveu sobre e discordar de outras. Não tem problema nenhum nisso. Porque eu não estou elegendo ela como minha nova Messias, como minha salvadora, mas como minha personalidade. Por exemplo, eu sou um keynesiano. Na verdade, eu sou um pós-keynesiano porque já foi. Mas eu sou um pós-keynesiano também. Então, eu gosto muito de escritos de Keynes. E eu percebo que muitos escritos de Keynes, dentro da própria literatura, ele muda de opinião. Quando você lê o Tratado da Moeda, que é um livro de 1920, ele escreve uma coisa sobre a moeda. Quando ele fala a teoria geral do emprego, dos juros e da moeda, em 1933, 36, ele escreve uma coisa que quase se refutando. Então, a gente está falando aí de 13, 16 anos. Então, o fato de eu gostar de ter uma base teórica, isso não quer dizer que eu concordo 100% com aquilo que ele disse sobre economia. Ou sobre qualquer outra coisa. O problema é que a gente às vezes usa exemplos anedóticos de transformar a esquerda numa espécie de espantalho. Que esse espantalho tem isso, tem aquilo, papapá. Não, tem a mamadeira de piroca, tem o aborto, tem vai destruir a família. Tem uma coisa assim. Olha, a homossexualidade só vai destruir a família brasileira, tem essa piada na rede social, se o teu marido que fica com homossexuais escondidos assumir, né? Sair do armário. Aí vai destruir mesmo. Acabar com o casamento. Porque assim... Eu tenho uma amiga que é transexual e é garota de programa. Ela fazia programa em Queimados. Hoje ela não faz mais em Queimados, faz no Rio. Minha amiga, estudou comigo. Todo ano, toda semana a gente se fala. A gente às vezes conversa sobre política, não se vê sempre, até morando longe, mas a gente se fala muito. E aí eu perguntei para ela que ela fazia... O seu ponto de atuação era a Cidade das Crianças. Aí um dia eu vi ali, eu falei assim...
Quase que eu falei o nome dela. Falei, vem cá, tem demanda? Porque tem procura. Porque a gente às vezes passa ali, aquela porra é um breu, um deserto. Ela falou, Heitor, tem. Ela falou, se eu te contasse a quantidade de clientes que eu já tive com a Bíblia no carro, vindo da igreja, de carro. Então assim, a gente vive uma sociedade hipócrita. Essa é a verdade. Porque existe garota de programa, existe garotas transexuais de programa, se existem, é porque existe demanda. Porque alguém procura. Porque a demanda gera a oferta, não é a oferta que gera a demanda. Não é porque a pessoa é homossexual, eu vou falar e vou virar homossexual porque a outra pessoa é homossexual do meu lado. Ah, meu amigo. O máximo que aconteceu, ele criou, me deu força para eu sair do armário. Esse é o máximo que aconteceu. Ninguém deixou de ser algo ou de gostar de algo porque o outro deixou. Essa é uma narrativa na época de escola. Então, eu sempre penso o seguinte, eu não aprendi, de verdade, meus pais não me lembram de terem me ensinado a ser hétero. Eu, em determinado momento da minha vida, eu concluí que sou hétero. Ponto. Como poderia ser o contrário. Como eu tenho amigos de infância que homossexuais, eu acho que em determinado momento da vida eles se descobriram homossexuais. Eu acho que nunca houve uma influência. Esse foi porque... Não. Ele simplesmente se descobriu, se compreendeu. Sei lá. Como também todo mundo sabe que tem, né? Tem o cara que se diz hétero e é casado. E no fundo a gente sabe que não é, né? E às vezes a gente passa assim na rua, Polícia Militar tem muito disso, a gente tá rodando lá de madrugada e a gente vê, né? Eu só queria falar que ela falou que atendeu quase todo o batalhão de queimadas. Aí não, é mentira. Bom, eu não fui atendido. Quase toda, não a toda, tá vendo? Faço parte da exceção. Mas vamos lá, às vezes a gente passando assim na rua, a gente vê, né? Os meninos ou as meninas lá, fazendo em pontos de programa. E uma chuva, às vezes um frio do caramba, e às vezes o policial pensa, caramba, mas será que alguém pega? Não é possível, tem tanto. Eu falei, não, eles ficam ali no frio, ali na chuva de sacanagem, pô. Não tem mais o que fazer, não. Claro que estão ganhando dinheiro, você estão ali, e é engraçado que em determinado momento eles são abduzidos, sabe? Você passa ali e tinha 5. Tu deu uma volta, só tem 1. O que aconteceu com os outros 4? Depois, eles voltam. Eu falei, pô, será que eles foram pedir um iFood e desceram pra buscar? Sei lá, né? Ou será que alguém parou o carro e falou, entra aqui, meu filho? Então, hoje a gente, de fato, aí existe uma hipocrisia muito grande da sociedade. A gente está falando aí sobre o pessoal trans, eu tenho todo respeito em relação a isso, mas a sociedade é hipócrita, sim. Por exemplo, você viu hoje o comércio de drogas, que é uma coisa que vende, gera muito lucro, mas, de repente, se a gente fizer perguntar na rua, ninguém usa. Ou seja... Então o negócio do traficante deve ser outro, não deve ser droga. Porque o povo não consome. Supostamente diz que não consome. Assim como a própria questão da homossexualidade, onde você... Não vende pra ninguém, né? Não vende pra ninguém, pô. Como é que é isso? O garoto tá fazendo lá o programa e dando pra ninguém. E assim, até pra gente nesse ponto e entrar nesse debate, é um debate muito profundo. Isso requer que o debate sobre os entorpecentes, as drogas, tem que ser revisto. Do ponto de vista de que, eu não estou falando, legaliza tudo ou qualquer coisa do tipo, eu estou dizendo que tem que ser debatido. Inclusive, eu tenho muito medo quando a sociedade fala assim, eu não quero debater tal assunto, parece que tem uma casca em cima de uma ferida. Se tirar a casca, sai bicho. Então, assim, quando você tem medo de jogar luz a qualquer assunto, de debater de forma fria qualquer assunto, fique com os dois pés atrás que tem alguma coisa escondida ali. Olha, eu vou te dizer porque eu sou contra o debate sobre a legalização, liberação, descriminalização, seja o que seja das drogas. É o seguinte, hoje o poder público não consegue sequer proibir, controlar a venda de bebidas alcoólicas, de cigarro a menores de idade. Agora imagina se a gente introduz outros tipos de drogas e fala assim, você pode usar. Meu amigo, coitado da nossa juventude. E quem vai ser mais afetado não é o filho do banqueiro, que esse cara aí ele vai usar droga, depois ele vai fazer seu intercâmbio nos Estados Unidos, vai para a clínica de recuperação e esse cara aí tá salvo.
Agora, o filho do borracheiro, esse aí, meu amigo, vai começar com apertando o baseado, vai terminar na Cracolândia. É perigoso. Então, assim, quando eu não falei que eu sou a favor de legalizar, descriminalizar, qualquer coisa do tipo. O que eu disse é que a droga requer um novo debate. Porque o modelo atual, o modelo que está de sem debate, uma tentativa de repressão, não deu certo. Claramente não deu certo. Então, assim, requer um novo debate. Então, tipo, quando você diz, não, eu sou contra por causa disso, disso, disso. Tá bom, você está debatendo. O que acontece no Brasil hoje é uma recusa, inclusive, do debate. O silenciamento do debate já me mostra que tem alguma coisa ali que parece que não pode tirar a casca. Então, assim, quando você recusa debater, quando você recusa trazer uma discussão, por exemplo, a própria ideia de, tipo, não, começou com a maconha e vai terminar na Cracolândia, é uma ideia que requer muito debate, porque isso é um mito. Isso não é uma realidade. Talvez você possa ter uma realidade anedótica, o cara começou com a maconha, depois foi pra cocaína, depois foi pro crack, não sei o que. Você pode ter, mas isso talvez não seja a realidade. Geralmente ele começa com álcool, aos 12 anos de idade. Sim, então assim, mas aí você pega um exemplo. Então, quando a gente debate política pública, seja lá qual for, eu não uso como referência um exemplo. Porque se for como exemplo, toda política pública vai ser com a cara dos meus exemplos. E aí, os meus exemplos de vida podem ser mais diversos. Eu sou homem branco. Então, por exemplo, nos meus exemplos talvez não tenha muita questão negra. Ou tenha pouca. Entende? Que você começa a ter outros problemas. Sim. Então, assim, o que eu sou a favor é não encerrar o debate sobre o assunto. O que acontece no Brasil é que em alguns pontos de algumas coisas, o debate sequer pode ser levantado. E aí começa uma taxação, começa a favor de bandido, a favor disso, a favor daquilo. Entendeu? Esse é o ponto. Como acontece da história da esquerda. Se você defende, não, eu sou a favor de que o mercado não é livre, o livre mercado não resolve todos os problemas. Você é comunista. Pô, pera lá, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que você tem que ter uma presença do Estado ali, de alguma forma. Então é mais ou menos isso. Não encerrar o debate. É isso aí. Falando em encerrar o debate, a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo, o nosso programa aí, Careca de Saber. Terminando por aqui. Agradeço a todos. Você que chegou até aqui, aproveita aí, se não é inscrito, se inscreve no nosso canal, siga a nossa rede no Instagram. Agradecendo aqui a presença do meu grande amigo Heitor. E o Heitor vai deixar aí as palavras finais aí. Fala aí, Heitor. Quero agradecer, né, primeiramente ao Reis por esse convite, né, o Careca de Saber, que eu me senti em casa e representado. Mandar um beijo para a família, né, que são meus amigos, só morrendo de saudade. Não podia deixar de falar isso. Então, assim, a gente é amigo pessoal, gente. A gente tem uma relação, a gente se fala, a gente discute no WhatsApp. Então, assim, tem uma relação de amizade. E gostei muito de estar aqui, agradecer o convite, sempre estarei disponível. Agradecer a você que está em casa, que está no celular, que está no trabalho, que está em qualquer lugar, está nos ouvindo, concordando ou discordando. Não tem problema discordar de mim. Pelo contrário, se discordar, escreve. Discordei por causa disso. Se concordou, também escreve. Nós estamos aí para o debate, a gente não quer silenciar o debate. Então, agradecer a todos vocês e estou sempre. Deixa o teu Instagram aí. O meu Instagram, ele é Heitor.tx. Ele é bloqueado, mas pede para seguir e que eu aceito todos. É porque não é bloqueado, eu não sei nem de verdade por que eu devo estar bloqueado. Mas quem pedir para seguir eu vou estar aceitando. Minha DM está aberta, manda lá mensagem, concordando, discordando, perguntando um ponto ou outro. Quem estuda economia, quem gosta de economia e quer saber um pouco mais também, pode mandar lá, que eu tô aqui para bater um papo. E quem não gosta também, quem discordou do que ele falou, vai lá. Só não me xinga, por favor. favor. Não pode xingar, claro, mas fala assim, olha só, tá tudo errado.
Mas valeu, galera. Careca Saber ficando por aí. Até a próxima aí. Segue a gente. Tamo junto.